Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Louvado seja Deus, porque Ele é bom e nós estamos aqui mais uma vez para prestarmos o culto ao nosso Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo de número 17. Louvado seja Deus. Leiamos a palavra do Eterno. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém? Amém. Podeis assentar, glorificando e adorando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A oferta da viúva, viu? Amém. Esta é a oferta sagrada. Louvado seja Deus. A oferta sincera, do coração sincero. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos, a Bíblia fala que dirigiu-se ao sumo sacerdote e ali ele pediu-lhe cartas para ir à cidade de Damasco, para as sinagogas ali, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, alguns daqueles que eram cristãos, quer homens, quer mulheres, os conduzia presos a Jerusalém. Era assim que era o pensamento de Saulo de Tarso, fariseu, homem zeloso da lei, consentiu na morte de um homem justo, consentiu-se na morte de Estevão, e a Bíblia fala que depositaram-lhe as vestes de Estevão, a sua capa, nas mãos de Saulo de Tarso, a qual concordou com que aquele homem fosse morto, assassinado, por causa do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo o que o homem ele faz, tudo aquilo que ele projeta, terá uma consequência, e essa consequência pode trazer-lhe frutos maravilhosos para a sua vida, como também pode lhe trazer consequências drásticas, podem trazer consequências tristes na sua vida. E aqui a Bíblia fala que este homem, ele inspirando ameaças, e o seu coração totalmente voltado contra a Cristo, totalmente voltado contra os homens, contra as mulheres que davam testemunho das grandezas de Deus. Esse cidadão, ele perseguia, ele assolava, ele maltratava o povo de Deus. Mas não adianta maltratar, não adianta perseguir, porque esse povo tem um dono, esse povo tem um Senhor, e esse Senhor é extremamente zeloso, é extremamente carinhoso com esse povo. Não temas, ó povozinho, de que negócio é esse que está batendo ali fora?
Quem que é isso? Um povozinho de Israel. Não temas, ó bichinho de Jacó, porque eu sou contigo para te livrar. O nosso Deus, Ele é poderoso para nos livrar, para nos defender. E a Bíblia fala que este homem, mais uma comitiva, saiu da cidade de Jerusalém, a caminho da cidade de Damasco, na Síria. E a Bíblia fala que, chegando perto de Damasco, chegando perto da cidade de Damasco, subitamente cercou um esplendor de luz do céu, uma luz muito forte, um resplendor de luz veio do céu, subitamente, apareceu rapidamente, e quando aquela luz poderosa bateu no seu rosto, a Bíblia fala que ele caiu em terra, que ele caiu e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Preste atenção, este povo tem um dono, este povo tem um Senhor, este povo tem um Deus. Não adianta mexer com os ungidos, não adianta mexer contra o povo, aleluia. Se você faz uma coisa na maldade contra o povo de Deus, você pode ter certeza, se você não se arrepender, você vai pagar um preço. A diferença desse rapaz aqui chamado Saulo de Tarso é que ele fazia essas coisas achando que ele estava certo. Ele fazia estas coisas achando que estava defendendo a Deus, que estava defendendo a obra de Deus, porque a Bíblia fala que ele era extremamente zeloso, e ele sobrepujava os jovens de sua época no judaísmo. Ele era um homem que levava a sério, porque ele tinha uma convicção, ele achava que é isso certo. Só que lá no céu, o Senhor que vê tudo, o Senhor que sabe de tudo, na sua presciência, o Senhor sabe que lá na frente este homem seria um homem que iria fazer a obra de Deus. Deus, Ele sabe como resgatar, Deus sabe como trabalhar. E lá vai esse homem montado no seu cavalo, juntamente com uma comitiva de homens, para chegar até a cidade de Damasco, ir na sinagoga para prender, para assolar aquelas pessoas e levar presas para Jerusalém, para serem julgadas. E algumas dessas pessoas a serem julgadas, muitas perdiam a vida, como Estevão perdeu a sua vida por defender a causa do Evangelho. Você está defendendo a causa do Evangelho? Você está defendendo o seu Deus? Você está defendendo os seus irmãos em Cristo? Você está buscando a Deus com sinceridade? Você tem repreendido o mal? Você tem amarrado o mal? Você não tem aceitado o mal na tua vida? Você tem glorificado a Deus? Você pode ter certeza que esse capitão se levanta na sua vida, porque ele é Senhor. A Bíblia fala que quando Josué, ele avistou aquele ser, aquele homem, e ele chegando até ele diz: és tu um dos nossos, ou é um dos outros dos nossos adversários? E ele respondeu: eu venho como capitão do exército do Senhor. E Josué vai lá e se prostra diante dele, diante do Senhor da glória. Aleluia! Nós temos um dono, nós temos um Senhor, nós temos um Deus. Não adianta mexer com os ungidos. Quem mexe com o homem de Deus, quem mexe com a mulher de Deus, quem mexe com a igreja, toca na menina de seus olhos. Aleluia! Toca na menina dos seus olhos. Você não é inocente, você está ouvindo, não tem como escapar, a não ser que se arrependa, peça perdão e entregue a vida para este Deus. Então, a Bíblia fala que apareceu subitamente esse resplendor de luz, cercou um resplendor de luz em volta dele, ele caiu por terra, e a voz lhe falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia! O que Saulo ia fazer lá em Damasco? Ia prender homens,
e mulheres que confessavam quem? Jesus como Salvador. Não é isso? Ele foi lá para prender estas pessoas. Ele foi lá para perseguir essas pessoas, e com maldade, com requintes de crueldade. Louvado seja Deus. Só que a Bíblia fala que quando ele ouviu a voz, a Bíblia fala que ele disse: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? E disse o Senhor, e disse Jesus: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É duro para ti resistir-me. É duro para ti obstinar o teu coração, endurecer o teu coração. É duro para ti ser contraditório à minha vontade. Aleluia. É como se você estivesse na frente de um metal pontiagudo e você tentando ferir o metal. Você vai se machucar, você pode perder a sua vida, você pode perder a sua salvação. Então é momento de você se arrepender. Deus conhecendo o coração, porque a Bíblia fala que o Senhor sonda a mente e o coração. Deus sabe o que está dentro do seu coração. Deus sabe o que está dentro da tua mente. Deus sabia o que estava dentro do coração de Saulo. Deus sabia a sinceridade do coração dele. E o Senhor lhe apareceu. E ali ele ouviu a voz e ele perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tudo é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Louvado seja Deus. É momento de nós buscarmos a Deus. Minha querida, meu querido, se você passa por provação, se você passa por perseguição, se você passa por ultraje, preste atenção. Existe um Senhor que te ama, que te adora e fala que Ele está contigo. Tu és o povozinho do Senhor, tu és o bichinho de Jacó, tu és a menina dos olhos de Deus. Quem toca em ti, toca no teu Deus. Tu és protegido, tu és amado. Eu tenho obra na tua vida e abato o adversário, abato o inimigo, eu abato o homem feroz, eu abato o homem perdido, eu abato aquele que toca em ti, porque eu sou contigo. Eu te cerco com a minha destra, eu te escondo e te oculto debaixo das minhas asas, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. E quando ele ouviu que Jesus falava com ele, ele não viu, mas ouviu, né? E a Bíblia fala que depois que ele ouviu, ele tremendo e atônito, espantado, e disse: Senhor, que queres que faça? O que o Senhor quer que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra em Damasco, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Vai lá, porque quando tu chegares lá, tu saberás o que fazer. E a Bíblia fala que os homens que estavam com ele, os varões que iam com ele, a Bíblia fala que espantados, eles pararam espantados, ouvindo a voz. Eles ouviram a voz também, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abriu os olhos, e quando ele abriu os olhos, não via a ninguém, ficou cego. Imediatamente ficou cego, com aquela luz poderosa, né? Com o sol da justiça, aleluia, que é o Senhor Jesus Cristo. E aquela luz, a Bíblia fala claramente que quando aquela luz bateu no seu rosto, ele caiu. E agora, quando ele levantou, ele ficou cego. Ele não viu mais nada, aleluia, não podia ver. E as pessoas guiaram pela mão e o conduziram até a Damasco. Eu quero dizer
eu quero te informar de uma coisa, que Deus, quando Ele quer fazer uma obra, ninguém impede. Deus, quando decide abençoar um homem, Deus, quando decide abençoar uma mulher, ninguém amaldiçoa. Deus, quando quer levantar alguém, Ele não olha as circunstâncias de momento da pessoa. Ele não olha se a pessoa está em situação favorável ou desfavorável. Deus, quando Ele tem um projeto, quando Ele quer, ninguém pode resistir a esse Deus. Ninguém pode resistir a esta obra. Louvado seja Deus. Saulo, quando ouviu o Senhor falar com ele, e ele obedecendo a voz que falaram com ele, que revelou a ele Jesus Cristo, porque ele foi lá perseguir Jesus. Ele foi lá perseguir os crentes, os irmãos que estavam ganhando as almas lá em Damasco. Então ele foi para lá, sabia que havia um movimento pelo Espírito Santo em Damasco, sabendo que muitas pessoas estavam se convertendo do judaísmo ao cristianismo. Então ele foi lá tentar combater. Não adianta combater, aleluia, porque esta obra não é obra de homens, é obra de Deus, e ela se estende até esses dias. Então ninguém pode parar esta obra, aleluia. E quando ele esteve na cidade, ele esteve 3 dias, a Bíblia fala que 3 dias sem ver, não comeu e não bebeu, louvado seja Deus. E a Bíblia fala que ele entrou na casa de um homem e ali ficou 3 dias sem comer e sem beber, jejuando e orando. Aleluia. Deus ouviu a oração do perseguidor. Deus ouviu o coração do perseguidor, porque o perseguidor se arrependeu, se humilhou, contristou, e nesses 3 dias sabe lá o que esse homem passou, nesses 3 dias sabe lá o que ele reflexionou, o que ele pensou, e de 3 dias a orar e a jejuar, Deus se comoveu, Deus ouviu a sua oração e falou com o seu profeta, falou com o seu ungido para ir até aquela localidade, para orar por ele, para que ele pudesse novamente ver, para que ele novamente pudesse respirar e ali ele pudesse glorificar o nome do Senhor. A Bíblia fala que na cidade de Damasco, este homem, por nome de Ananias, o Senhor disse-lhe a Ananias em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor, aleluia. E disse o Senhor, disse o teu Deus, disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Eis que ele está orando. Vai, Ananias, lá na cidade, na casa de Judas, porque lá existe um homem da cidade de Tarso chamado Saulo, e ele está orando. E numa visão, Ananias, porque ele orou, ele alcançou graça nos meus olhos, e ele, numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e colocava a mão sobre ele, aleluia, louvado seja Deus, e para que ele pudesse ser curado, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele tornasse a ver. E a Bíblia fala que quando o Senhor falou para Ananias, ele falou para o Senhor: Senhor, tenha misericórdia. Muitos se ouvem acerca deste rapaz, acerca desse homem. Quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém? Este cara tem feito muito mal à tua igreja. Este homem tem feito muito mal ao teu povo. E aqui ele está chegando aqui em Damasco com o poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome, Senhor. Todos que invocam o teu nome, ele está aqui para prender. Aleluia. Deus é bom, Deus é fiel, e ele sabe de todas as coisas. Nada é oculto diante dos seus olhos. Quando ele tem uma obra na vida de um homem, quando ele tem uma obra na vida de uma mulher,
ninguém impede. Ninguém impede. Deus ele livra, Deus ele abate, Deus tira o Nabal violento, Deus tira o Nabal soberbo, Deus mata o Nabal que se levanta contra a obra de Deus. Deus joga por terra o poderoso Senaqueribe e ouve a oração do ungido, ouve a oração do povo. Aleluia, glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o coração, Deus sabe o que está na mente. O projeto de Deus na sua vida não acabou. Deus não desistiu de você, Deus não desistiu. Aquilo que Ele edificou, aquilo que Ele chamou, Ele é poderoso para concluir esta obra. Não desista, não pare, lute porque você tem um capitão na sua vida, lute porque você tem uma legião de anjos que te defende, lute porque você tem um Deus que abre porta onde não tem porta, lute porque este Deus é especialista em jogar gigante por terra, lute porque pela estrada que o teu inimigo veio atacar-te, ele voltará pelo mesmo caminho humilhado. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus conhece todas as coisas. Presciência, na presciência de Deus, Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. Se você está aqui é para um projeto e para uma obra. Ananias, como homem, ele olhou para o homem que perseguia, para o homem que ameaçava a obra de Deus, mas Deus já conhecia o coração deste homem e sabia que lá na frente Deus iria levantá-lo para uma grande obra. Continue orando, minha querida. A Bíblia fala que ele orou ao Senhor e jejuou 3 dias. Deus ouviu a oração dele. Aleluia. Deus ouviu a oração. Continue orando, porque Deus ouvirá a tua oração. Olha a resposta para Ananias que o Senhor falou para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha que interessante. E lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Esse cara, ele ameaçava, ele prendia, né? Ele judiava. Aí Deus falou: lá na frente ele vai passar por tudo isso também. Vai ser ameaçado, vai ser humilhado. E não foi assim. Eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Minha querida, meu querido, se você tem sido afrontado por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, se você tem sido humilhado por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, sinta-se honrado, porque Ele está na sua vida. Ele está na sua vida. Ele vai levantar o Satanás, né? É o Satanás que acusa, viu, minha filha? É o Satanás que fala, né? É o pastor do inferno, é o Satanás que fala, deixa, né? Se você está recebendo essa afronta, é porque o Senhor é na sua vida. Você tem agradado o coração de Deus. Aleluia. Você tem incomodado o coração de Deus. Deus tem olhado para você, e no seu tempo e na sua hora a resposta virá. Não tem como escapar disso. A Bíblia fala que Gabriel veio voando. Eu vim por causa das tuas palavras, porque tu é muito amado. Olha que coisa profunda. Eu vim por causa das tuas palavras, porque tu é muito amado. Você tem comovido o coração de Deus, e Ele me enviou a ti, dizendo que Ele vai fazer-te entender tudo isto. Ele vai te revelar as coisas que acontecerão há séculos adiante, para o tempo do fim, essas coisas, e o Senhor vai te mostrar o que vai acontecer aos santos do Altíssimo. E ali fala a Bíblia que ele ficou como morto diante do anjo, e o anjo subiu para levar a oração do ungido.
quando chega na atmosfera celestial, quando chega nas regiões celestiais, o príncipe da Pérsia, Satanás, os demônios, bloqueia Gabriel para não levar a oração de Daniel. E ali diz a Bíblia que ele clamou, e a Bíblia fala que Deus enviou a Miguel, o arcanjo Miguel, e a oração de Daniel subiu até o lugar celestial, até a sala do trono, até o santo templo. Minha filha, meu filho, muito amado, muito amada, assim diz o Deus de Israel para ti, ó bichinho de Jacó: a tua oração tem chegado diante de mim no meu santo templo, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Eu vou fazer ele ver quem eu sou. Eu vou mostrar para ele que eu amo este povo, que eu amo esses que se arrependeram e creram no meu nome. Louvado seja Deus, glória a Deus. Deus tem um projeto, Deus tem uma obra, não tem como impedir a obra de Deus. Aleluia. Eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ele foi lá para aprender, para levar preso, para machucar, para ferir, e no meio da estrada ele encontra o sol da justiça, ele encontra a estrela resplandecente da manhã, ele encontra o leão da tribo de Judá, ele encontra o poderoso de Jacó, o valente de Jacó. Aleluia. E ali ele cai aos pés do poderoso, e ali o Senhor fala para ele: Saulo, Saulo, tu está me perseguindo por quê? Quem mexe com esse povo está mexendo comigo. Não mexe com eles, porque eles são a minha obra, eles são aqueles a qual eu elegi, a qual eu os ungi para representar o meu nome aqui na terra. Você já parou para pensar nisso aí, que você é um representante dele? Você é um representante de Cristo. Onde você chegar e você impor as mãos, o que Deus vai fazer? O milagre, imposição de mão, no nome de Jesus. É assim que os apóstolos faziam, é assim que Ananias fez. Deus poderia usar Pedro, Deus poderia usar João, Deus poderia usar Tiago, mas usou Ananias, né? E a Bíblia fala claramente que Ananias entrou na casa, aqui no versículo número 17, onde eu li. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, Ananias colocou as mãos sobre a cabeça de Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Amém? Você tem essa autoridade de fazer essa obra. Se você acreditar e você for no nome do Senhor Jesus Cristo, comissionado para fazer esta obra, impor as mãos e falar: no nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho aqui trazer a paz sobre esse lugar. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo essa enfermidade, e a enfermidade vai respeitar o nome de Jesus e ela vai bater em retirada. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmão Saulo, eu sou aqui representante do Senhor e vim pôr as mãos sobre você, para que você venha enxergar novamente, para que deste momento em diante você seja cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que quando Ananias fez esta obra, impondo as mãos sobre Saulo, lhe declarando a vitória, e ele sendo cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala que lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Nessa altura aqui, acho que já tinha uns 40 anos mais ou menos, né?
de 35 a 40 anos, porque o ministério dele durou há cerca de 30 anos. Então Paulo morreu 70 depois de Cristo, de 68 a 69 depois de Cristo. Paulo teve seu ministério de mais de 30 anos. Então, Paulo, no auge das suas forças físicas, no auge da sua força espiritual e intelectual, Paulo aceitou a Jesus, foi batizado, e o perseguidor tornou-se perseguido. E aquele a qual era contraditório transformou-se no apologista de Cristo, o pregador da obra de Cristo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por esta palavra rica e poderosa para quebrar as cadeias, para destruir as obras contrárias, as obras infrutuosas das trevas. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai cair por terra tudo aquilo que foi levantado contra a tua vida, tudo aquilo que foi projetado pelo diabo e os seus adeptos, já caíram por terra. Tudo aquilo que foi feito no oculto para destruir a sua vida, para destruir a sua família, para destruir os seus projetos, já está falido no nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo poder e autoridade deste nome, creia que grandes coisas o Senhor irá realizar na sua vida. Lembre-se, aquele que começou a boa obra na sua vida é poderoso para concluir esta obra, e é infinitamente mais poderoso, muito mais além daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, segundo o poder que opera no teu coração. O poder que opera no teu coração foi o poder que operou na vida de Saulo, por imposição de mão de Ananias, e Saulo foi cheio do Espírito Santo. Então, nesta noite, seja cheio do Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus.